Este webinar vai focar-se no valor económico da pequena pesca, especificamente em Portugal, e está integrado numa série de eventos que têm o contexto de decorrer pelo Dia Europeu do Mar. Portanto, é um evento também promovido pela DG Mar, da qual agradecemos esta oportunidade. E então hoje o programa, vou-vos falar um pouco de seguida sobre o projeto, e falando aqui do webinar em concretamente, vamos poder contar com os nossos anfitriões, o Dr. Jorge Gonçalves, da direção do CCMAR e professor convidado da Universidade do Algarve, e também com o Dr. Paulo Vasconcelos, investigador do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Depois, então, vamos ter os nossos dois convidados, o Dr. Pedro Goulart, que vai nos falar sobre a ascensão, queda e resiliência da pesca, e depois o Dr. Miguel Gaspar abordará o tema do futuro da pequena pesca. No final, vamos ter alocados cerca de meia hora, um pouco mais, de discussão. Portanto, contamos com a vossa participação e intervenção. Falando um pouco do projeto, é um projeto que visa a cooperação para a gestão adequada da pesca de pequena escala. Também tem em vista abordar os desafios transnacionais da área do Atlântico, do Arco Atlântico, de modo a melhorar a proteção dos recursos marinhos, e também promove que se possa avançar no sentido de gestão baseada nos ecossistemas, preservando melhor a biodiversidade. É assim, tendo esta área de estudo, o Arco Atlântico, procura-se ter um único caso de estudo, e por isso há vários parceiros de vários países, 5 países: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Irlanda. E o projeto acaba por ser bastante abrangente, tem 8 work packages que abrandam temas variados, desde aumentar a precisão da informação espacial, como a importância da herança cultural, os impactos derivados das artes de pesca e algumas medidas de mitigar estes impactos, também a parte da pegada ecológica, etc. Aqui neste caso do webinar, pronto, iremos abordar principalmente a avaliação económica dos serviços dos ecossistemas, mas outros objetivos, como referimos, são importantes, como os impactos e o conhecimento das áreas importantes para a pequena pesca. Como já foi dito, é importante que possam interagir connosco. Neste sentido, podem escrever perguntas e comentários no chat. Depois, a posteriori, também podem consultar o link que está na página do nosso projeto, onde estará disponível de futuro o resumo deste evento e perguntas que vão ser aqui abordadas. Ao longo da sessão vou partilhar no chat 2 links, que são links que abrem diretamente no browser um painel que é muito intuitivo de usar para quem quiser poder adicionar comentários. E aqui este slide explica brevemente como é que o podem fazer. Podem usar o símbolo de mais para adicionar post-its relativamente a cada uma das questões. São 4 questões, 2 num link, 2 no outro, e podem também votar nas opções que já estão disponíveis para votação e outras que sejam acrescentadas. Portanto, tem estas 2 maneiras, tanto escrevendo outras coisas, como votando nas opções já disponíveis. Portanto, mais uma vez, isto não invalida que coloquem perguntas no chat. Caso queiram interferir preferencialmente por voz, refiram isso na pergunta colocada.
E com isto vou passar aqui a palavra ao nosso anfitrião, Dr. Paulo Vasconcelos. Olá Inês, muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa presença neste seminário online. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos parceiros de projeto da Universidade do Algarve e do CCMAR por nos convidarem, parceiro do IPMA, para esta organização que é da competência dos colegas da Universidade do Algarve e do CCMAR no âmbito deste Dia Europeu Marítimo. Gostava de fazer só uma breve chamada de atenção. Como já devem ter podido reparar nos slides da apresentação ilustrados pela Inês Sousa, infelizmente não vamos ter a oportunidade de ter a apresentação prevista pelo professor Renato Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, que por motivos pessoais e de última hora teve de cancelar a sua participação neste webinar. Lamentamos o sucedido e vamos só esperar que esteja tudo bem e que talvez numa próxima e breve oportunidade possamos contar com a sua contribuição também em futuras organizações do projeto Cabo Fishman. Assim sendo, o nosso primeiro orador vai ser o professor Pedro Goulart, investigador do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa e que é responsável pela autoria e coautoria de diversos trabalhos na área da evolução económica das pescas em Portugal. Entre esses trabalhos destacam-se, pela temática do presente seminário, questões relacionadas com a evolução da pesca em Portugal, sobretudo em termos da adoção de novas abordagens e metodologias na área económica para avaliação da evolução do setor pesqueiro em Portugal, bem como da adoção de abordagens visando a avaliação monetária e económica dos desembarques da pesca, dos desembarques do setor da pesca no nosso país. Sendo assim, e sem mais delongas, eu passaria a palavra então ao Dr. Pedro Goulart, ao professor Pedro Goulart, a quem novamente agradeço o prazer e a honra de nos presentear com esta interessante comunicação que vai iniciar em breve. Muito obrigado. Obrigado. Antes de mais, gostava também de agradecer à organização este convite e desejar também que tudo corra bem ao Renato e que, pronto, em termos pessoais, e que, de facto, é sempre um prazer ouvir. Em termos, eu tenho uma apresentação que depois também vou partilhar, mas deixem-me só aqui fazer uma consideração inicial. Eu não sou propriamente um especialista em pescas, eu sou um economista que olha para questões sociais, mas como foi bem dito, pronto, dediquei aqui uma parte do meu tempo a investigar a questão das pescas. E isso tem a ver com o meu interesse sobre as questões de desenvolvimento sustentável, que cada vez mais é algo fundamental nós entendermos isso e passarmos da retórica à prática. Por outro lado, há aqui duas componentes que conjunturalmente, de facto, e foi por isso que depois nós fizemos esses artigos. E aí estou a falar aqui também do meu trabalho e dos meus dois colegas, o Francisco Veiga, da Universidade do Minho, e a Catarina Grilo, da WWF, atualmente ANP WWF. Mas tem a ver, essa minha contribuição tem a ver essencialmente com esta questão da economia para não economistas. E vejam que nós estamos numa sociedade que cada vez sabe mais, mas também ao mesmo tempo os saberes são mais compartimentalizados. Portanto, é difícil nós dialogarmos por vezes e é importante fazermos exatamente essas traduções. Por outro lado, há também aqui uma preocupação para mim que tem a ver com as questões dos números públicos, os chamados números públicos, neste sentido em que nós cada vez mais achamos que é importante pôr informação disponível, mas, por outro lado, essa informação disponível também tem que ser interpretada e temos que saber onde é que focar. E, portanto, esses meus trabalhos que eu vou brevemente agora introduzir são úteis exatamente para perceber isso.
mas, portanto, aqui certamente haverá maiores especialistas em diferentes áreas das pescas do que eu. Portanto, agora, e portanto, eu peço desculpa, os slides, uma parte dos slides estão em inglês, mas eu vou traduzir. E, portanto, uma das questões fundamentais é perceber como é que a pesca evoluiu. Como é que a pesca evoluiu. E o que nós vimos é que, de facto, estas décadas foram décadas duras para o setor. Foram décadas duras para o setor e nós podemos ver aqui um decréscimo em mais de metade das capturas, em termos de toneladas. Okay? Isto, de facto, é algo duro, mas, de forma ingênua, se nós fôssemos ler exatamente a informação que está disponível, é que o rendimento dessa pesca, pelo contrário, até tinha aumentado consideravelmente. E, portanto, aqui está o problema de não basta pôr informação. A informação, na verdade, é correta, literalmente correta, mas é enganadora. E porquê que ela é enganadora? Para isso é preciso perceber como é que este valor é construído. Todos os anos o valor de cada ano é reportado, o valor das pescas de cada ano é reportado. Qual é que é o problema? O problema é que, como os preços vão subindo todos os anos, de certa forma este dinheiro vai perdendo valor. E, portanto, é por isso que simplesmente reportar o que os economistas chamam de valores nominais, especialmente se nós não clarificarmos muito bem o que é que aquilo é, outras pessoas, de jornalistas a académicos, podem se enganar. E, portanto, é muito importante deixar essas questões bastante claras. O que nós fizemos foi exatamente isso. Nós corrigimos pela inflação e agora o resultado que nós obtemos é um resultado completamente diferente. De uma pesca que vai aumentando e que, de repente, cai acentuadamente. De um valor, as receitas das pescas caem acentuadamente. E muito disto tem a ver, de facto, com o abate de parte das pescas, de parte da frota, mas também terá aqui outras questões que é uma área que vale a pena investigar um pouco melhor, exatamente para dividir um bocadinho o que é de uma coisa do que é de outra. Por outro lado, também gostava de partilhar aqui algumas questões. Vejam, faça uma queda desta magnitude, como é que o setor reage, como é que o setor sobrevive. E uma parte, vejam que isto, em termos de, se nós formos a ver o valor das receitas por pescador, atenção que as médias são sempre enganadoras, mas vale o que vale, mas em termos do valor por pescador, não cai um pouco, ok? Ainda cai, podemos ver aqui, cai ainda quase um quarto, ok? Quase 25%, mas não cai tanto como a queda muito maior das receitas. Isso só é possível exatamente com uma redução do número de pescadores acentuada, que permite manter o valor médio por pescador mais estável. Agora, há aqui uma pergunta que naturalmente poder-se-á fazer. O que é que aconteceu a estes ex-pescadores? Não é? O que é que aconteceu a estes pescadores? Houve requalificação? Não houve requalificação? Uma vez mais eu vou fazendo estas perguntas, mas certamente vários de vocês poderão adiantar aqui algumas destas questões. E, portanto, agora o dilema e, portanto, esta primeira componente é uma componente exatamente de enquadramento da questão das pescas, e agora gostava exatamente de focar sobre a questão da pequena pesca. O que é e como medir a pequena pesca? Aqui, pronto, para os fãs da Rua César e do Egas e do Becas, podem ver aqui, não confundir com a pesca lúdica, não é? Que eles fazem. Há um sketch muito engraçado deles, o Peixe, 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 exatamente sobre esta questão.
Agora, há uma dificuldade em medir. A definição mais usada e que agora é importante exatamente também por questões dos fundos europeus, etc., é esta definição de artes fixas, pequena pesca, com o barco menor, embarcação menor do que 12 metros. Só que depois nós já vamos ver, isso depois em termos dos dados, vai haver uma grande falta de informação desagregada exatamente nessa questão. Uma forma também alternativa é de tentar ver a pesca polivalente, costeira, também uma alternativa de tentar apanhar aqui alguns académicos e alguns practitioners têm feito isso. Por outro lado, também podemos ir olhar para a tonelagem média. É um indicador muito mais imperfeito, mas permite-nos perceber um bocadinho como é que evolui pelo menos o tamanho e o peso do barco. Inclusivamente, em algumas estatísticas, há informação exatamente de menos do que 5 toneladas, também seria uma forma de ver. Agora, o que claramente me parece é que, apesar de hoje em dia estamos num mundo em que hoje o problema não é falta de dados, genericamente até pelo contrário, há um excesso de dados e é preciso escolher, etc. Em termos das pescas em Portugal, há bastantes dados e dados interessantes, mas há claras melhorias que são preciso fazer e algumas delas têm exatamente a ver com estas questões da pequena pesca. Algumas delas têm a ver com clarificar exatamente os conceitos e desagregar as séries, portanto, as estatísticas. Por outro lado, é importante ter séries mais longas. Há muito esforço para fazer trabalho interessante anual, reporte anual de estatístico, mas que depois já não sobra recursos para fazer, por exemplo, exatamente essa compilação dos dados de como evoluiu ao longo do tempo. Pelo menos para investigadores e para análise estratégica do setor, claramente essa informação seria importante. Deixem-me começar por mostrar só aqui a evolução da tonelagem. Inês, peço só que, relativamente ao tempo, eu se calhar estendi-me um bocadinho. Se estiver... Não... Ok. Sim, estamos ainda com alguma margem, sim. Pronto. Alguns então, minutos, se puder. Ok. Pronto, minutos. então é só... aqui é rápido, são vários slides, mas é rápido, que é basicamente aqui como é que o setor mudou. E o que nós vemos aqui é que, de facto, em termos de tonelagem, vai haver uma mudança. Portugal vai ser dos que corta mais, entre aspas, também reflexo de uma frota desenhada para um contexto internacional muito diferente e para uma situação também uma situação dos estoques muito diferente, ok? Mas, e portanto, o que nós vemos é aqui, há de facto aqui uma queda acentuada logo no início, nos anos 90, e continuando depois exatamente essa queda. Por exemplo, o Reino Unido, a queda é bastante menor. Por outro lado, o caso da Dinamarca também vai ser parecido como o nosso, ok? Embora o corte é na década seguinte. Eu vou saltar aqui esta, depois podemos discutir mais. Agora, para além de discutir a mudança da tonelagem, é importante olhar para a tonelagem pela embarcação. Isto é, nós sabemos que nós temos menos capacidade de pesca, mas será que a tonelagem por embarcação diminuiu ou não? E o que nós vemos aqui, então, são 3 situações completamente distintas. O caso português, há aqui algumas variações, mas a variação é pouca. Okay? A variação é pouca. Já o caso do Reino Unido é muito diferente, em que, apesar do corte também acentuado na tonelagem, na verdade, em termos dos barcos
a tonelagem por barco aumentou, enquanto que, no caso da Dinamarca, a tonelagem diminuiu ainda mais do que Portugal. Diminuiu ainda mais do que Portugal. Agora, esta questão da tonelagem é uma média muito longínqua e que não conseguimos perceber muito bem se de facto a pequena pesca aumenta. Uma outra forma de também ver, e de forma mais longa, desde os anos 50, é, por exemplo, a autodeclaração. Quem é que quem trabalha no setor da pesca e que se autodeclara como patrão. E o que nós vimos é que essa declaração aumentou muito. Okay? Eu não tenho aqui, uma vez mais aqui, algumas pessoas da audiência poderão aqui ajudar até que ponto isto pode ser visto como uma medida da pequena pesca, mas claramente mostra que há aqui agora uma estrutura em que agora há, entre aspas, mais patrões. Por último, alguns dados sobre exatamente estas artes fixas de pequena pesca. O que é que nós podemos ver? Ela constitui, de facto, a maior parte das embarcações. E o que nós observamos nos últimos 15 anos é que essas embarcações têm também aumentado a sua potência em termos de quilowatt. Agora, e portanto, há aqui uma mudança, há aqui alguma requalificação dessa frota. Eu queria concluir com algo ainda muito preliminar, e era exatamente também aqui com o Renato, com outros colegas e outras pessoas que possam aqui ajudar, era aqui só simplesmente aqui uma espécie de um balanço entre vantagens e desvantagens. Certamente terá sido feito melhor por outros, mas desta perspectiva do economista, o que é que nós podemos trazer para aqui? A questão a pequena pesca pode ter aqui, de facto, um impacto em termos de menos fuel consumido, poderá ter aqui também um maior valor por quilo, no sentido em que muitas vezes as espécies pescadas também são mais valiosas. Por outro lado, tem aqui uma questão muito interessante, que é, muitas vezes, frequentemente, trabalho intensivo, e, portanto, poderá criar mais emprego. E contribuir exatamente para a segurança económica das populações, de determinadas populações. Por outro lado, que desvantagens, entre aspas, pode haver? Vejam que, por um lado, é claramente menos produtiva e, portanto, apesar do maior valor por quilo, se estivermos a falar de barcos industriais, pode de facto, aqui perder-se aqui. Aqui é preciso ter cuidado, porque em termos comparativos em Portugal, uma parte dos barcos mais antigos também eram eles próprios trabalho intensivos e, portanto, não eram propriamente muito produtivos nesse sentido. Por outro lado, uma coisa que não é necessariamente mau, mas que tem a ver com a pluriatividade, pode ser que, de facto, a pequena pesca pode-se combinar eventualmente com mais pluriatividade. É algo completamente normal e habitual, por exemplo, em países como o Canadá. Em Portugal não é tão habitual, mas pode criar problemas a nível de emprego, a nível local. Não resolver o problema mais genericamente. Por outro lado, também fica dependente dos estoques locais de peixe e sabendo também que agora, especialmente com as alterações climáticas, também isso pode mudar. E os estoques, para além do excesso de pesca, podem mudar. Por outro lado, geograficamente, de localização. Por outro lado, e este é talvez também uma questão que liga-se mais com uma das partes também do início, tem a ver que exatamente medir a pequena pesca, o cumprimento e a monitorização da pequena pesca é muitas vezes mais difícil. E, portanto, torna-se também ela, gera aqui uma série de outras, necessidade de outras abordagens.
Era isto, basicamente, que eu tinha aqui para conversa inicial. Gostarei muito de ouvir o que têm para dizer. Sobre a primeira parte, podem ver aqui um pouco mais, exatamente, desse trabalho. Obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Goulart. Foi, sem dúvida, uma apresentação extremamente interessante e que nos mostra também a escassez de informação e a dispersão do tipo de informação que ainda temos no setor e a própria dificuldade, por vezes, em definição dos critérios para a avaliação do que é concretamente, sob diversas perspectivas, o setor e, neste caso em particular, o segmento da pequena pesca. Eu queria, entretanto, relembrar que a partir de em breve estará disponível no chat um link para o painel interativo, onde poderão responder algumas perguntas altamente intuitivas e que apenas respondem com um simples clique, ou que podem acrescentar os comentários que considerem pertinentes, tanto sobre as apresentações como sobre o debate que se seguirá no final deste segundo painel de apresentações. Após agradecer novamente a presença e a apresentação do professor Pedro Goulart, vou apresentar o nosso próximo orador, que é o Dr. Miguel Gaspar, do Centro de Investigação do IPMA em Olhão, que, na verdade, foi o primeiro coordenador do IPMA no âmbito deste projeto Cabo Fishman, e só depois é que eu assumi essas funções, e que é, sobretudo, um especialista da pequena pesca, tendo feito toda a sua carreira no estudo deste segmento de pesca, sobretudo relacionado com a pescaria dos bivalves, com a arte de pesca da ganchorra, mas que ao longo dos anos tem vindo a diversificar a sua atividade e os seus interesses em outros recursos pesqueiros e, inclusive, noutro tipo de artes de pesca. Tem versado a sua atividade sobre o estudo dos recursos, da atividade pesqueira, dos impactos, da mitigação, e tem uma perspectiva bastante abrangente da atividade da pequena pesca, que certamente nos vai comunicar agora e que certamente vai deixar também aberto algumas questões muito pertinentes para o debate que esperemos frutífero, que teremos imediatamente a seguir. Muito obrigado. Passava então a palavra ao Dr. Miguel Gaspar. Obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à organização do convite, cumprimentar o meu colega de painel, Pedro Goulart, e cumprimentar todos aqueles que estão a assistir a este webinar. Eu vou falar sobre a pequena pesca, sobretudo sobre a pequena pesca, e vou falar da importância da pequena pesca e também dos problemas que a pequena pesca sente e que pode, de alguma forma, levar a que a sua importância diminua com o tempo. Relativamente à pequena pesca e a definição que existe de frota de pequena pesca é que foi apresentada, que são as embarcações com comprimento fora a fora inferior a 12 metros. De qualquer das formas, como o professor Pedro Goulart disse, de facto é a frota mais importante que nós temos em Portugal continental, que encontra-se distribuída por cerca de 179 portos de pesca, e nesses portos de pesca é o segmento de frota mais importante. Como há bocado foi referido, mais de 80% da frota pertence à pequena pesca. Ela encontra-se fortemente implantada ao longo de toda a costa do continente. Tem uma importância no abastecimento do mercado fresco, de peixe fresco, com cerca de 50% a 60%. Utiliza uma grande diversidade de artes de pesca e captura uma grande diversidade de espécies. Os produtos, de uma forma geral, os produtos que são desembarcados apresentam uma elevada qualidade. E as comunidades pescatórias têm também aqui um relevo em termos culturais e sociais, são responsáveis pelo dinamismo da ordem costeira, com um impacto positivo em vários setores económicos.
e também são geradores de emprego, quer direto, quer indiretamente, e isso é também algo que dá uma importância relevante à pequena pesca. E é também o suporte socioeconómico de muitas das comunidades pescatórias que ocorrem ao longo da nossa costa. Só para terem uma ideia, enfim, fui aqui buscar uns números para os últimos 4 anos, de 2016 a 2019, e em termos e isto foi baseado, portanto, estes números que eu vos vou aqui apresentar são baseados nos dados dos desembarques da DGRM, e, portanto, o que nós vemos é que, em termos de embarcações que desembarcaram no período de 2016 a 2019, portanto, nós tivemos, em média, 2.181 embarcações com um comprimento fora a fora inferior a 9 metros, a desembarcar. Depois, entre 9 e 12 metros, tivemos cerca de 379 embarcações, e a grande frota, ou a frota de grande escala, corresponde a cerca de 430 embarcações. Eu dividi aqui a frota da pequena pesca entre os 12 e os 9 e abaixo dos 9 metros, porque a frota abaixo dos 9 metros é a frota que é a frota local e é a frota que tem um raio de ação mais reduzido e, portanto, é aquela que depende mais dos pesqueiros que estão à porta dos portos onde estas embarcações fazem porto. De qualquer das formas, em termos daquelas embarcações que desembarcaram neste período, em média, a frota da pequena pesca corresponde, portanto, já aqui abaixo dos 12 metros, corresponde a cerca de 86%. Mas em termos de quantidade desembarcada, na realidade, a grande maioria provém da frota correspondente de grande escala, onde só apenas 22% do total desembarcado corresponde a pescado proveniente do segmento da pequena pesca. E em termos médios para aquele período, verificou-se que a pequena pesca desembarcou cerca de 12 mil toneladas de pescado contra as 77 mil toneladas desembarcadas pela frota de grande escala. Quando compararmos em termos de valor desembarcado e também aqui valor médio, aqui mais uma vez, como seria de esperar, a grande proporção em termos de valor provém também do pescado da frota de grande escala, mas aqui a importância do valor desembarcado aumenta para a pequena pesca para cerca de 36%, e tal como o professor Goulart há pouco disse, é de facto porque as espécies que são desembarcadas apresentam maior valor que as espécies que são desembarcadas pela frota de grande escala. Em termos de números, a frota da pequena pesca desembarcou em termos médios para aqueles 4 anos cerca de 76 milhões de euros, enquanto que a frota de grande escala cerca de 133 milhões de euros. Isto, é claro, estamos a falar de valor de primeira venda, ou seja, valor de pescado transacionado em lota. Deste modo, é fácil de se entender que a pequena pesca, pelo número de efetivos de embarcações que envolve, pelo número de pescadores que envolve, de agentes que envolve e da sua distribuição ao longo da costa, a pequena pesca tem uma importância social grande, desde logo pela criação de emprego, quer seja direto, quer indireto, quer ainda pela fixação de populações. Tem também uma importância económica e aqui, de uma maneira geral, os nossos governantes gostam muito de olhar para a contribuição para o PIB e, embora seja relativamente baixa, o que é facto é que tem também um impacto positivo em outras atividades económicas e que não pode ser, este impacto positivo não pode ser ignorado quando se faz uma análise
da importância da pequena pesca e também é o suporte económico de muitas comunidades pescatórias. Isto quer dizer, se a pequena pesca desaparecer, essas comunidades pescatórias tendem também a desaparecer. Tem também uma importância cultural muito grande, eu gosto sempre de referir isto, a nossa identidade e as nossas tradições ao longo do litoral estão muito enraizadas na pesca e na apanha, portanto, essa é uma atividade que deve ser preservada, porque senão parte dos nossos valores, das nossas identidades e tradições vão desaparecer. E tem também uma importância a nível ambiental, uma vez que a pequena pesca é exercida de uma forma geral em zonas ecologicamente sensíveis. Mas o que é interessante é que, apesar da importância da pequena pesca, o que é um facto é que a informação sobre a pequena pesca é escassa. Nós não sabemos que artes de pesca são utilizadas, não sabemos onde é que se pesca, não sabemos qual é o esforço de pesca exercido por esta frota. E, portanto, quando nós mapeamos o esforço de pesca, o que nós vemos é que existe muita informação para a frota de grande escala, portanto, vem aqui neste mapa o que está colorido, é correspondente à frota de grande escala, mas depois, perto de terra, portanto, junto à costa, que é onde opera, sobretudo, a frota da pequena pesca, não existe informação. E é por isso que eu digo que esta frota é uma frota fantasma. E, como tal, sem termos a informação de onde ela opera, como eu pergunto, como é que nós conseguimos gerir a frota, os recursos e os ecossistemas? E como é que nós conseguimos também gerir o espaço marítimo? E, de facto, a única forma de nós conseguirmos gerir de forma inteligente e sustentável a frota, os recursos, os habitats, os ecossistemas e depois construir planos de gestão do espaço marítimo só se consegue através de conhecer o esforço de pesca. E para a pequena pesca é fundamental nós conhecermos o esforço de pesca. Nós sabemos que nos últimos anos tem aumentado imenso a competição pelo uso do espaço marítimo, quer seja pelas áreas concessionadas pelas praias, quer seja pela pesca recreativa, quer seja pela aquacultura offshore, a criação de reservas marinhas, a criação de zonas para mergulho e depois todas as áreas que estão destinadas para as energias renováveis, como seja a energia de ondas ou a energia eólica. E, portanto, falta aqui uma peça muito importante no puzzle para nós conseguirmos gerir o espaço marítimo, que tem a ver com onde é que está a pequena pesca, onde é que ela exerce a atividade, onde é que ela pesca. E, portanto, para nós conseguirmos completar este puzzle, nós necessitamos, como já há pouco disse, de conhecer o esforço de pesca. E é aqui que entra um projeto que nós estamos a acordar, é um projeto nacional, que é o projeto Monte Real, e que pretende recolher e desenvolver ferramentas para recolher este tipo de informação. Portanto, o que nós estamos a utilizar é um sistema integrado que integra a rede de telemóveis, a internet e cartografia digital e que tem como dois grandes objetivos a gestão sustentável dos recursos e dos ecossistemas e o ordenamento do espaço marítimo, mas também proteger os pesqueiros que são utilizados pela frota da pequena pesca e que essa frota tanto depende, dos quais essa frota tanto depende. E, portanto, nós submetemos já há mais de 10 anos um projeto que tem vindo a ter continuidade, que é o projeto Monte Real, e que se desenvolve em 4 fases, como eu vou passar a referir de seguida. E a primeira fase consistiu em nós desenvolvermos um equipamento que possa ser ligado a qualquer tipo de embarcação, independentemente do comprimento dessa embarcação. Portanto, é este equipamento que vocês veem aqui do lado esquerdo, e desenvolvemos uma ferramenta online que permite seguir as embarcações que se encontram já equipadas com este tipo de equipamento.
E, portanto, aqui vem o sistema online que nós desenvolvemos, em conjunto com uma empresa portuguesa, e inicialmente este projeto foi dedicado apenas à frota da Ganchorra, que temos a frota já toda monitorizada desde 1996, aliás, perdão, 2016, e que nos permite um conjunto de informação, recolher um conjunto de informação, como podem ver aqui do lado direito, onde nós podemos ver onde é que as embarcações estiveram a arrastar. Isto permite-nos, de facto, identificar as áreas onde existe uma maior pressão de pesca e depois relacionar com os recursos e com os desembarques existentes. Numa segunda fase, o que nós fizemos foi criar aqui no nosso centro uma sala de controle, portanto é aqui nesta sala que nós controlamos toda a frota que se encontra equipada 24 horas sobre 24 horas, 7 dias por semana. Desenvolvemos também recentemente, e algo que está agora para ser lançada, em princípio este mês será lançada, uma aplicação para telemóvel, onde aqueles pescadores que não estão equipados com este equipamento de seguimento em tempo real podem utilizar. Portanto, é uma app para telemóveis com sistema Android e é uma app muito simples que dá tanto para a pequena pesca como para os apanhadores, portanto os apanhadores apeados, e que apenas nos têm que indicar qual é a arte que vão utilizar nesse dia, clicar aqui neste mapa para se iniciar, nós seguirmos a atividade ao longo do tempo e depois, quando acabar a atividade, dizerem quais foram as 3 espécies principais capturadas. Portanto, este tipo de informação depois é enviado para o IPMA, que de uma forma anónima e agregada tratará para entender melhor onde é que os pescadores exercem também a sua atividade, quer pescadores, quer os apanhadores. E, finalmente, estamos a desenvolver uma base de dados e um software específico, porque vocês, como podem imaginar, nós recebemos informação daqueles equipamentos a cada 30 segundos, portanto, são milhões de dados que nós recebemos diariamente e, portanto, é impossível nós conseguirmos trabalhar esses dados manualmente e, portanto, temos que trabalhar esses dados de forma automática e com essa finalidade que nós estamos a desenvolver um software específico que permite, por um lado, mapear o esforço de pesca, permite mapear o esforço de pesca por espécie, por tipo de arte e permite também relacionar depois o esforço de pesca com as capturas que foram declaradas e, portanto, desembarcadas. E este tipo de informação é que vai permitir que nós, num futuro próximo, consigamos, então, gerir de uma forma inteligente o espaço marítimo, já com toda a informação. Mas o que é também importante dizer-se é que a pequena pesca não carece só de informação. A pequena pesca sente um conjunto de problemas, eu não vou aqui descrever todos porque não temos tempo, mas depois poderemos falar um pouco sobre eles, mas são problemas que se podem dividir em 3 grandes grupos. Ao nível da gestão da própria pescaria, ao nível da comercialização e dos custos de produção e ao nível do controle e da fiscalização. E como é que nós podemos ultrapassar estes problemas? Primeiro de tudo, valorizar o pescado, mas para valorizar o pescado tem que ser muita coisa feita e passa muito pela organização dos pescadores. Temos que criar novos produtos provenientes do pescado que é desembarcar. Pode haver também uma diversificação da atividade e temos que necessariamente melhorar a legislação e a fiscalização e gerir os conflitos que existem, sobretudo por causa dos tais usos do mar por várias atividades económicas, que eu julgo que são importantes existir, todas têm o seu espaço, podem coexistir, mas é preciso a tal informação. Mas um dos aspectos que me parece também aqui relevante e que há pouco se falou é que se nós não fizermos nada pela pequena pesca, se nós não valorizarmos este segmento,
nós não vamos conseguir atrair jovens para a pesca e o que nós temos visto é um envelhecimento dos nossos pescadores e eu estou consciente e certo, quase, enfim, certo que se não conseguimos contrariar esta tendência do envelhecimento do setor, que dentro em breve, a curto prazo, nós iremos ter uma redução muito significativa da frota da pequena pesca para menos de 50%. Mas os problemas que existem pela pequena pesca estão muito também associados aos próprios pescadores. Temos muitas associações de pescadores e organizações de produtores, há uma falta enorme de organização, as associações não se conseguem entender, nem os seus associados, portanto não há aqui um trabalho de equipa que é necessário haver para construir um lobby da própria pequena pesca, não há cumprimento das regras e da legislação que está em vigor e as próprias associações e os próprios pescadores têm objetivos distintos. E, portanto, estes problemas que foram identificados só conseguem ser ultrapassados se houver uma alteração do paradigma, uma mudança de mentalidade dos pescadores, saber que a informação é necessária para os ajudar e não para os prejudicar. É preciso melhorar a organização do setor. O setor não ganha nada em estar subdividido em muitas pequenas associações, mais vale estar dividido, é necessário haver várias, mas estarem melhor organizadas, agruparem mais pescadores, tem que haver uma confiança dos associados para com os presidentes ou quem está à frente dessas organizações de produtores e dessas associações e tem que começar a definir objetivos comuns. Só assim é que nós conseguimos atingir a sustentabilidade e conseguimos proteger e criar a viabilidade deste setor. Caso contrário, se tudo se mantiver como está, se não houver um esforço, e é agora que se tem que fazer esse esforço, se não houver um esforço para alterar o que nós vivemos, então eu estou certo que em cerca de 10 anos, mais de metade desta frota desapareceu. E, portanto, aqui o que eu pergunto é qual é o futuro, que futuro existe para a pequena pesca? Ou seja, o futuro passa por informação, passa por melhorar a legislação e o controle, mas passa também muito pela organização do próprio setor. E pronto, eu fico por aqui, agradecendo mais uma vez o convite que me foi endereçado e, enfim, estou disponível também para qualquer pergunta que queiram colocar. Obrigado. Obrigado, Miguel Gaspar. Nós é que agradecemos esta excelente apresentação que nos deu uma perspectiva muito abrangente da escassez de conhecimento, até algum desconhecimento da atividade da pequena pesca e de algumas formas que teremos efetivamente de adotar para aumentar a informação existente acerca da atividade deste setor. Foi apresentada sob a forma desses novos projetos que pretendem obter informação sobre a distribuição espaço-temporal do esforço de pesca, que é também uma das componentes muito importantes do projeto Catfishman, não adotada diretamente neste webinar, mas que nós temos sentido enormes dificuldades em lidar com a informação ou com a escassez de informação que temos disponível para trabalhar acerca deste setor. Ficam certamente no ar muitas perguntas, ficam muitas questões e certamente que queremos complementar a informação que temos atualmente com a opinião dos nossos assistentes no webinar. Por isso, relembro que a nossa colega Inês Sousa já colocou no chat o link para o segundo painel interativo, no qual poderão responder às tais perguntas altamente fáceis e intuitivas, com um simples clique, dar a vossa opinião sobre as temáticas que estão lá expostas. Posto isto, da minha parte, resta-me agradecer ao professor Pedro Goulart e ao Miguel Gaspar as magníficas apresentações que fizeram e que nos deixam certamente aqui enorme pano para mangas para um interessante debate de finalização
deste webinar, que vai ter lugar imediatamente de seguida e que pode e deve ocorrer em simultâneo com a vossa interação nos painéis de questões que foram colocadas no chat. Passo então agora a palavra para o nosso co-anfitrião e organizador e co-organizador deste webinar, Jorge Gonçalves, para dar seguimento ao nosso webinar. Muito obrigado a todos pela vossa comparência. Obrigado, Paulo. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também aproveito para agradecer aos nossos convidados pelas brilhantes apresentações e também a todos os que dedicaram este tempo para estar aqui connosco. Estamos na parte de discussão, uma discussão acerca dos temas que foram apresentados, da pequena pesca e assuntos ligados à sua gestão e, em particular, portanto, à economia deste segmento da pesca, que é importantíssimo para Portugal e para os países, sobretudo para os países da Europa mais a sul, mas não só. Lembramos que um dos parceiros que temos neste projeto Cap Fishman, que é a Inglaterra, tem, portanto, uma frota da pequena pesca bastante importante, mais importante do Reino Unido, incrivelmente. E eu passaria já às perguntas. Temos algumas, não temos muitas, portanto podem aproveitar para pôr no chat. E eu vou começar por ordem, portanto será mais fácil assim para não deixar passar nenhuma. E a primeira tem a ver é para o Miguel Gaspar, e tem a ver com as aplicações. É o João Pontes que pergunta: essa aplicação requer a utilização de dados móveis para efetuar o track em tempo real ou só utiliza a posição GPS? Sendo que, quando refiro dados móveis, quer dizer internet móvel. Bom, esta aplicação como todas, requer que, de facto, o próprio equipamento esteja ligado à localização e, portanto, utiliza os dados móveis ou a internet móvel, como é óbvio. Caso contrário, não registra a posição da embarcação. Portanto, ele precisa ter GPS e ter os dados móveis ligados. Obrigado, Miguel. Vamos passar então a outra... Aproveito para acrescentar que o nosso colega André Carvalho já tinha dado uma resposta parcial a essa questão e que, se o interlocutor que colocou essa questão quiser informação mais detalhada, poderá ser respondida no próprio chat pelo colega André Carvalho. Obrigado pela questão colocada. Muito bem, então eu vou seguir para a segunda pergunta. Felizmente é para o nosso outro convidado, quero para ser mais equitativo. E então a pergunta é da Inês. Que argumentos podemos usar para explicar aos pescadores que eles poderão beneficiar por vezes, mesmo pescando menos? Obrigado. Aqui, bem, também tinha aqui um outro comentário, só aqui também comentando só aqui a apresentação do Miguel. De facto, há esta importância da pequena pesca, reforçando a mensagem que ele deu, a importância da pequena pesca como fixar a população. Eram terras exatamente, muitas delas que surgiram exatamente relacionadas com a pesca e que agora, à medida que a pesca entra em crise, é o próprio destino da terra que por vezes está em causa, mesmo que haja alguma mudança para outros setores, como o turismo, etc., não chega, não é? O que é uma terra de pescadores sem pescadores? Não faz sentido. Por outro lado, a pergunta, eu acho que a pergunta é aqui, a resposta é traiçoeira. Acho que a pergunta é muito importante e perceber como é que nós fazemos essa transformação. Acho que nós não conseguimos explicar e, portanto, acho que temos que fazer aqui um misto. Acho que devemos, de facto, mostrar como é que é possível. Agora, por exemplo, na economia, nós também, exatamente, há a famosa tragédia dos comuns, que exatamente liga-se com isto, em que há um recurso escasso que todos podemos ir buscar, não é? O peixe, e, portanto, uma parte da literatura dizia exatamente bem, isso é um desastre à espera de acontecer.
Por outro lado, académicos exatamente referiram, não, isso não é bem assim. Através da confiança, através de reforçando a comunidade, é exatamente possível, e muitos de vocês sabem, já devem estar fartos de ouvir estas coisas, mas é possível exatamente fazer outro tipo de coisas. Em termos da mudança de mentalidades, de facto, exatamente num contexto em que a população é mais envelhecida, naturalmente que quem se lembre de uma terra pescatória nos anos 80, não é? É muito diferente do que é hoje. E, portanto, essa capacidade de transformação é difícil em geral e, particularmente, em alguns setores como a questão industrial e a pesca, que tem aqui, em termos do perfil sociológico, tem aqui muitas coisas em comuns, é extraordinariamente difícil. Muitas vezes fala-se hoje em que as pessoas não são a profissão, mas muitas vezes, né, em várias dessas áreas, a pessoa define-se como aquela profissão. O que é que a pessoa é se não for aquilo? Portanto, e quem é este para me ensinar o que eu sou? Não é? Quem é esta pessoa de fora? Portanto, agora pode-se ajudar, inclusivamente nas questões da qualificação, pode-se ajudar. Claramente as associações devem ser um parceiro, embora pronto, há sempre muitas limitações, né, nestas questões. Portanto, mas claramente acho que aqui tem que ser uma mudança conjunta, não é? Acho que esse. Para concluir, é possível de facto melhorar a mensagem. É possível melhorar a mensagem. E portanto, a comunicação é fundamental. Nós temos estado numa situação muito difícil do Covid. Esta questão do Covid é exatamente um exemplo. É uma missão que ninguém inveja, porque de facto é extraordinariamente difícil, mas uma vez mais, com melhorias na comunicação, as coisas ajudam. Uma coisa também mais complexa, que por vezes é de gerir a mensagem, tem a ver também com os meios de comunicação social, onde na questão do Covid bem se vê que é muito difícil gerir a comunicação. Aqui, como a comunicação é mais fechada, talvez seja possível, mas uma vez mais, trabalhando perto com as associações, trabalhando perto com outras organizações locais para poder fazer essa mudança desejada. Eu já agora aproveitava o balanço e se calhar iria um bocadinho mais longe, que isto é uma pergunta minha, não é? Não só em relação à pequena pesca, também à pesca industrial, mas no caso em preço agora a pequena pesca, que é exatamente essa passagem da mensagem, que é uma mensagem, sobretudo, não só, porque também foi falado no aspecto de comportamento e de identidade do pescador, mas é sobretudo uma mensagem económica, porque é a base da lei do mercado, da oferta e da procura, que não é percepcionada pelos pescadores, ou melhor, eles é percepcionada, mas não conseguem combatê-la, ou seja, combatê-la não, alinhar até com ela, e não perceber que essa identidade do pescador campeão, daquele que é melhor por capturar mais, tem que mudar para uma mentalidade de um pescador que pesca menos, mas ganha mais. Portanto, é o pescador dos euros e não o pescador dos peixes. E isto, se calhar, até nem é assim tão difícil de passar, mas não tem passado e, portanto, eu gostava de ouvir só um comentário. Eu sei que já falou bastante sobre o assunto, mas, de qualquer forma, do que é que acha desta parte? Não sei se respondo agora ou... Pode ser. Sim, Pedro, por favor. Eu acho que aqui é de facto... eu não acho que seja um comportamento assim tão irracional do pescador, entre aspas. Neste sentido em que ele, de certa forma, lê muito bem, aceita muito bem a chamada tragédia dos comuns. Okay? Se eu não pescar, o meu vizinho vai pescar. Não é? Portanto, há este dilema. E isto é, pronto, uma parte da literatura económica assenta-se nisto.
E é preciso também perceber que Portugal, por exemplo, alguns resultados exatamente sobre inquéritos, sobre destas questões sociais, exatamente indicam que nós somos extraordinariamente desconfiados. Mas nós desconfiamos da própria família. Okay? Dentro de Portugal, dentro da Europa, somos do país que desconfia mais da própria família. E, portanto, aqui é preciso, de certa forma, estabelecer como é que, então, construímos laços dentro destas comunidades. Se nós desconfiamos da família, ok? E atenção que isto, se nós, Portugal, não são os pescadores, não são... Se nós, Portugal, desconfiamos mais da família do que os nossos congêneres europeus, há aqui claramente estas questões de confiança, estas questões, é preciso trabalhar mais global. No caso concreto da comunidade pescatória, vários de vocês certamente conhecerão isso melhor do que eu, por diferentes razões eu também conheço em parte, e o que me parece é que, de facto, é preciso ir trabalhando. Eu acho que se pode ajudar mostrando exatamente estes valores. Atenção, olha, que se ganha mais disto, mas não creio que seja tão linear. Mas é possível. Portanto, dando alguns cursos básicos de economia e finanças, de literacia financeira, que acho que é importante, okay? Inclusive nas associações, para serem economicamente viáveis. Por outro lado, acho que também há aqui uma componente muito importante, que também se liga um bocadinho com o que o Miguel tinha dito, tem a ver com a gestão e com, em termos estratégicos, perceber-se melhor quem é que está a pescar e portanto, há sempre esta dúvida de será que o meu vizinho vai pescar ou será que o espanhol vai pescar? E, portanto, é preciso perceber dentro das regras europeias, dentro do que seja possível, ver para exatamente também gerir esta comunidade. Por exemplo, a tese académica que exatamente apoia, que contraria esta tragédia dos comuns, promovida muito pela Elinor Ostrom, que depois vai ganhar o Prémio Nobel, tem muito a ver com esta participação e essa gestão também envolvendo as comunidades nessas participações. Atenção que eu não acho que seja a panaceia, mas é um caminho, e é um caminho que precisa ser reforçado. Tem também, em termos de evidência, pronto, nem sempre tem tido bons resultados, mas claramente é algo que nós precisamos de reforçar, gerindo, por um lado, um setor tecnocrático que precisa de ter mais instrumentos. Dou-vos só um exemplo. Por exemplo, muitas das estatísticas ainda estão separadas por continente, Açores e Madeira. E, portanto, não há uma integração, porque aquilo é produzido de forma ainda... não é visto pela ótica do utilizador. E, portanto, nós temos que também... Isso também vai ajudar um bocadinho nisso. Por outro lado, em termos da comunidade, é preciso, de facto, fortalecer, identificar esses atores-chave e ir trabalhando em conjunto, sendo que são mais... há muito esforço de partes a partes, mas, de facto, ainda precisa de se caminhar mais nisso, não é? Mas, certamente, há mais especialistas disso do que eu. Obrigado. Eu gostava também de ouvir aliás, gostávamos todos de ouvir o Miguel a falar sobre esta temática, mas eu aproveito, Miguel, para fazer a pergunta que está aqui no chat, que tem a ver também com isso e pode juntar as duas. A pergunta diz assim: dado o facto de a população de pescadores ser bastante envelhecida, a resistência na mudança de mentalidade torna-se maior. Como é que conseguimos fazer com que quem anda ao mar há tantos anos muda a sua mentalidade para estas abordagens ditas modernas? Será que é possível ou temos que esperar que a população pesqueira renove? Portanto, isto tem tudo a ver com o que temos estado a falar, Miguel. É assim, não é fácil, mas o que nós temos assistido, eu relembro, quando nós começámos a implementar este sistema nas ganchorras, houve uma grande, enfim, controvérsia, porque ninguém queria, era o chamado Big Brother, e que nós queríamos era saber onde é que eles andavam, para saber as coisas, isto e aquilo.
E com o passar dos anos, os pescadores de outras, portanto, e nós implementámos isto numa frota, que é a frota da Ganchoura, portanto, aquela de arrasto dos bivalves, e com o passar dos anos, os pescadores de outras artes começaram a ver que poderia ser benéfico para eles, e aqui independentemente da idade, benéfico para eles também terem a bordo este tipo de equipamentos. E isto porquê? Quando se começou a ver que os grandes pesqueiros e os pesqueiros mais importantes para a pequena pesca começaram a ser ocupados por outras atividades. E quando eles vinham ter connosco, diziam, então, mas agora já estão a pôr ali uma aquacultura offshore da zona onde nós vamos pescar o polvo e onde vamos pescar com redes, isto e aquilo, e não nos protegem. Nós tentamos proteger, mas não existe esta informação. E quando nós chegamos ao pé do governo e dizemos assim, não ponham nesta área uma aquacultura offshore, porque é uma importante zona de pesca, o que eles nos perguntam é por informação. E se vocês nunca nos querem dar informação, porque dizem que nós só queremos prejudicar-vos e queremos saber onde é que vocês vão buscar o linguado, este e aquilo, para depois dizer aos outros, ou para fechar a área de pesca. Não é isso. Nós precisamos de informação para vos proteger. Para proteger, pelo menos, os principais pesqueiros e conseguimos gerir o espaço marítimo de uma forma muito mais interessante e mais inteligente, fazendo coexistir todas as atividades. E, de facto, nos últimos anos, nós temos visto a assistir a vários pescadores e a vários métiers, o tal palavrão dos métiers, e virem ter connosco a dizer, nós queremos ter esse aparelho a bordo. Portanto, isto aqui começa a mostrar que, de facto, os pescadores começam a ver que este tipo de equipamento e a informação que proporciona é importante para proteger as suas áreas de pesca e para os proteger a eles. Relativamente à outra mentalidade, à mentalidade da organização, à mentalidade de começarem a unir-se mais e a criar outro tipo de associações, criando lobbies, essa é muito mais complicada do meu ponto de vista, mas eu julgo que é o único caminho que têm que seguir. É complicada, é difícil, mas se ficarmos de braços cruzados é que não mudamos nada. E, portanto, eles precisam de apoio, precisam do nosso apoio, e eu julgo que é necessário irmos nesse sentido. E depois existe, e já agora vou aqui para outra pergunta que também se mete com a outra que está no meio, que há bocado vi, tem a ver também com a parte dos preços e o facto de eles pescarem mais ou pescarem menos. Ok? Eu julgo que na pesca é a única atividade económica que os preços decrescem. E, portanto, e como existe um lobby de uma forma geral dos compradores, o preço de primeira venda é sempre muito baixo relativamente ao de segunda venda. E, portanto, quem perde aqui é o pescador e quem ganha são os intermediários. Okay? Portanto, a cadeia de valor aumenta muito da primeira para a segunda venda. E aqui é um problema de organização. É um problema de organização e um problema de também queremos mudar as coisas. Não é o IPA, mas é aqui a Doca Pesca que tem feito um trabalho excelente para valorizar o pescado, mas de facto não existe uma vontade de alterar o leilão para forma ascendente. Eu julgo que isto era fundamental para valorizar as espécies, para atribuir o custo justo a cada uma das espécies, e isso iria fazer com que a rentabilidade dos pescadores aumentasse imenso. Mas para isso é necessário haver uma maior organização do setor. Porque se ninguém comprar, por exemplo, um robalo a 10 euros, okay, é a própria OP que compra esse robalo e depois o vende. E, portanto, aqui isto implica uma organização já muito grande. E isto acontece em Espanha, acontece em França, acontece em vários países, mas aqui não. Okay? Portanto, e daí eu dizer que tem que haver uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade. É difícil, não é de um dia para o outro, é verdade, mas tem que existir. Porque se não existir, nós não conseguimos, não há nenhum jovem que queira ir para o mar a vender robalo a 1 euro. Não há ninguém. Portanto, esta atividade tem que ser melhor vista do ponto de vista social. Por exemplo, na agricultura
Isso tem vindo a ser feito com muito sucesso. Portanto, há muito jovem na agricultura que está a produzir um conjunto, eu sei que é um pouco diferente, mas está a produzir um conjunto de matéria-prima que é muito valorizada. E nós temos que saber valorizar também aquilo que vem do mar, para conseguirmos atrair os jovens. Portanto, não há nenhum jovem que queira ir para o mar em que tenha um ordenado incerto, que não sabe quando é que vai ganhar, não é? Que é mal visto do ponto de vista social, porque é verdade também, ou não é tão bem visto como outras atividades, e depois o seu trabalho é tão duro, é demasiadamente duro para aquilo que ele recebe, que ele consegue retirar em termos de rendimento. E, portanto, aqui, esta mudança de mentalidade a vários níveis, não só do pescador, mas das organizações e também da parte da administração, que é preciso também aqui, eu acho que a legislação também tem que mudar imenso, ou seja, a legislação tem que se ajustar às características a nível, pelo menos eu já não digo local, mas pelo menos regional, e, portanto, a legislação muitas vezes não pode ser nacional, mas tem que ser regional. Pode haver alguma coisa a nível nacional, mas depois compartimentada a nível regional, de modo a ter em conta as próprias características, os próprios problemas que são diferentes no Algarve, são diferentes do Norte. E é por isso, e eu dou um exemplo que me parece que é um sucesso, que é o exemplo da Ganchorra, que existe uma legislação nacional, mas depois existe uma legislação para a Zona Norte, para a Zona Centro e para a Zona Sul. E, portanto, isso é que me parece que é importante começarmos a olhar de uma vez por todas para a legislação que existe e depois reformulá-la de forma a se ajustar à realidade das várias regiões. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que têm que ser alteradas, que se não forem alteradas assim, eu penso que nunca mais conseguimos gerir a nossa pesca de forma sustentável. Muito bem, Miguel. Há mais duas perguntas, eu vou juntá-las porque têm as duas da Mafalda Rangel. E a primeira é, há variados desafios do futuro da pequena pesca, quais os dois desafios que considera prioritários? E a segunda é, em relação ao associativismo da pequena pesca, temos concluído que é muito difícil mudar o paradigma das microassociações, o que tira força e representatividade ao setor. Acha que se conseguirá mudar este cenário? Eu penso que já respondi há pouco, não é? Ou seja, os desafios para mim primeiro de tudo, é termos informação, ok? Informação, e depois o segundo desafio é a organização do setor. É difícil, mas temos que fazer qualquer coisa, e os próprios pescadores têm que fazer algo e têm que compreender que isso é importante para a sua sobrevivência a curto prazo. Caso contrário, se não houver este conjunto de informação e depois de organização, eu julgo que, e sobretudo no caso da pequena pesca, eu julgo que o setor está, enfim, a curto prazo, condenado é muito forte, mas quer dizer que vai perder a importância que merece. E, aliás, vê-se a organização do setor de grande escala e a organização da pequena pesca não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a força que o setor tem relativamente ao outro não tem mesmo para, enfim, conversar com o governo, e tudo isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, portanto, aqui a organização é fundamental para dar voz, para a pequena pesca ter voz junto da administração, do nosso governo e também ao nível da União Europeia, que também é muito importante. Muito bem. Não sei se o Pedro Goulart queria acrescentar alguma coisa. Só reforçar aqui, concordar que, de facto, a questão do leilão decrescente é preciso repensar, pelo menos. Não digo mudar, mas repensar, porque, de facto, é feita num contexto muito longínquo já, não é? E, portanto, numa situação completamente diferente. Acho que é importante esta questão de as medidas serem desenhadas para as comunidades. Eu acho que isto é muito importante. A tentativa de vez em quando
mesmo relativamente à política para o setor, é preciso ter cuidado só para depois ver qual é que é o problema e a possibilidade de implementação em cada área. Por exemplo, o caso do cabaz é um caso interessante, exatamente, mas que porventura não é reproduzível em todos os casos. E portanto, a capacidade de analisar, de ver o que é que características físicas mesmo, nomeadamente em termos do pescado, etc., mas também depois da comunidade, será que a comunidade já lá está ou ainda não está, etc. Portanto, é preciso reconhecer que de facto as condições são muito diferentes e depois standardizar, de certa forma, alguns pacotes de medidas para cada uma dessa situação. Porque de facto tentar replicar a mesma medida pelo país fora, depois muitas vezes não vai funcionar. Agora, se de facto conseguir implementar projetos piloto, depois aumentar a escala desses projetos, mas portanto, isso poderá funcionar muito melhor. A probabilidade de sucesso vai ser muito maior. Nós vamos ter agora muito dinheiro a ver, não é? Agora, uma vez mais, se não for bem implementado, vamos viver bem durante algum tempo, ou vamos viver melhor durante algum tempo, mas depois o dinheiro acaba. E essa capacidade de transformação tem-nos faltado. Tem-nos faltado um pouco, nomeadamente tentar ver depois, porque muitas vezes na viabilidade financeira dos negócios, os fundos são fundamentais, mas o ideal é que eventualmente deixassem de ser. Agora, aqui deixa-me só fazer uma última ressalva. É só esta, é que atenção que, como na PAC, uma parte destes fundos podem ser mesmo para compensar o que no cenário pré-Covid era, entre aspas, economicamente inviável. Isto é, muito dos subsídios, nomeadamente, por exemplo, para a agricultura, é reconhecendo que, caso esses subsídios acabassem, uma parte das zonas rurais também desapareciam. E, portanto, idealmente, algumas componentes, alguns setores devem mesmo ser rentáveis, porque não? Alguns outros setores poderão ter que ser, porque não serem subsidiados como exatamente a PAC. E, portanto, isso são questões que eu deixo para discussões futuras. Portanto, acho importante haver, de facto, fortalecer o setor, a viabilidade financeira mesmo da pequena pesca, mas, por outro lado, vários autores exatamente aceitam que uma parte destes subsídios são subsídios de coesão e para que, exatamente como nas zonas rurais, as zonas pescatórias, entre aspas, não desapareçam. Okay. E obrigado, acho que a discussão está a ser muito, muito interessante. Concordo inteiramente. Avançamos muito rapidamente para o final da nossa sessão e queremos cumprir esses tempos. Por isso, eu vou fazer só mais uma pergunta, mas muito rápida, de resposta rápida, Miguel. E depois, as outras perguntas que há ainda que estão aqui, que não vão ser respondidas agora, eu acho que será mais uma, pelo menos, poderão ser respondidas depois por e-mail. Então é assim, da Sheila Almeida, sendo a pequena pesca tão polivalente em termos de impactos ambientais, por exemplo, espécies capturadas, impactos no ecossistema, pegada de carbono, será possível definir um padrão ou terá de ser avaliado caso a caso ou por cada tipo de embarcação? Miguel, muito sucintamente. Muito rapidamente. Eu julgo que o projeto Cabo Fiscante pretende também responder a isso, não é? É isso que essa pergunta que é feita. Obviamente que para nós conseguirmos saber quais são os impactos de cada arte ou de cada métier, para falar assim, nós temos também que conhecer muito bem onde é que as embarcações operam e em que tipo de habitats, porque uma coisa é nós termos uma rede sobre rocha e outra coisa é termos uma rede, a mesma rede, sobre areia. E, portanto, os impactos aqui serão muito distintos. E, portanto, aqui o que é preciso para conseguirmos responder a essa questão
eu digo que sem informação não se consegue responder. E, portanto, não existe ainda assim tanta informação que se consiga responder com certeza àquilo que a colega colocou. Mas, enfim, a abordagem que nós, eu estou a dizer nós porque eu também faço parte do Cabo Fishman, de alguma forma, mas que nós estamos a tentar recolher a informação, que estamos a tentar recolher e a utilizar depois no Cabo Fishman, é exatamente essa informação que a colega pergunta e estamos a fazê-la por métier. E acho que é assim que deve ser feito. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, como nós temos ainda a questão da interação com as questões que foram feitas no painel, eu vou passar a palavra à Inês Sousa e ela vai gerir essa parte. Se por acaso a interação não tiver sido muito grande, ela pode voltar às perguntas, que são duas, já estão duas que não foram colocadas, se não, continuas para mim, como se costuma dizer, Inês. Muito obrigado a todos e Inês, a palavra é tua. Obrigado. Olá, obrigada aos intervenientes convidados. Foram contribuições muito interessantes e também aqui a assistência por estar a dar um feedback com perguntas também muito relevantes. Pronto, como sabem, houve a partilha dos links para algumas perguntas que são abrangentes não só ao painel, mas a quem está aqui conosco a ouvir. E, nesse sentido, vou rapidamente passar a partilhar para vermos essas perguntas. A primeira pergunta que se colocou era se acharia necessário melhorar a precisão dos dados económicos das frotas da pequena pesca obtidas pelos programas atuais de recolha de dados. Havia a resposta negativa, que não teve votação, e depois uma em que se refere a que teve mais votação, aqui com 9 votos, é que é realmente necessário que haja mais detalhe para orientar as medidas de gestão em contextos variados, como a adaptação a novos mercados, alterações climáticas, a avaliação de efeitos de medidas de gestão, etc. Também tivemos um comentário também interessante que quanto mais precisa e desagregada for a informação, então melhores conclusões do estado do setor podem ser inferidas, e que também teve 5 votos, é realmente uma das razões que faz com que seja importante ter mais detalhe. Depois pedíamos para que sugerissem, relativamente aos dados económicos, que atualmente são questionários anuais, que outros tipos de recolha de dados poderiam sugerir. Houve aqui 2 sugestões, a utilização de apps, que na verdade é uma das... são ambas as sugestões, são utilizadas pelo Miguel nos seus projetos, utilizar aplicações para reportar num registro tipo diário de bordo, ou por outro lado também usar dispositivos de geolocalização. São 2 coisas que, para além dos dados da parte de geolocalização, são úteis na gestão, incluindo na parte de informação da economia. No segundo painel eram perguntas com várias opções disponíveis. Uma seria se a falta de dados económicos nos processos de valorização das pescarias da pequena pesca tem implicações. Essencialmente, a assistência considera que sim, tem implicações, e as perguntas com votos é que é importante para que a representatividade da pequena pesca e para o peso de participação nos processos de tomada de decisão. E também é importante para a aplicação dos princípios da política comum de pescas e a prática de gestão sustentável e baseada nos ecossistemas. E também, naturalmente, para a aplicação de planeamento espacial marinho. A última questão proposta foi
Relativamente ao projeto Cabo Fishman, o seu interesse foca-se em valorizar os locais de pesca na zona atlântica e a sua repercussão nas zonas costeiras. Se acham que as entidades de gestão deveriam ter em conta esta informação, e nitidamente a assistência aqui achou com 7 votos que sim. Havia aqui umas variantes em que o sim seria para promover uma gestão supranacional, nacional ou local, e a maior parte das pessoas votou que seria para uma gestão local. E houve também um comentário de que há que terem atenção ao valor económico da pequena pesca, é muito superior ao valor do pescado. É também um comentário relevante. Pronto, mais uma vez gostaria de agradecer ao painel e à assistência. Eu vou só partilhar a informação de como poderão manter-se conectados a este projeto que acaba por ter estas temáticas. Uma será pela página do projeto, ou aqui dentro do site há uma página específica para o webinar de hoje, onde depois será disponibilizada a sessão, onde será também escrita as perguntas e respostas que aqui falámos. Também poderão, assim que acedem ao site, quem nunca acedeu ao site, aparece uma janela pop-up em que se puser o e-mail, a pessoa fica a receber no seu e-mail um boletim de notícias. E não posso deixar de falar dos próximos eventos. Será em inglês no dia 14, promovido pelos parceiros irlandeses, e o outro será também dinamizado aqui pela Universidade do Algarve, a equipa IPMA Universidade do Algarve, que está no projeto, e que abordará aquilo que já se falou que também é importante, a história e o valor cultural. É um webinar que se intitula Histórias dos Nossos Mares, que terá os convidados o Dr. Álvaro Garrido, a doutora Ana Marçal e o Sr. Mário Galhardo, e é já na próxima quinta-feira, às 4 horas também. Qualquer outras atualizações, também existe a página Twitter, e portanto são várias as opções, e eu queria agradecer então a todos e desejo ver-vos em breve. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Adeus. Muito obrigado a todos. Obrigado.